Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos grandemente. Meus irmãos, eu quero falar hoje aqui no canal Explicando a Nova Aliança sobre os 10 mandamentos. Eita, assunto interessante para se falar, porque como nós estamos vivendo em um mundo que está todo remendado entre velha e nova aliança, porque foi isso que os mercadores da fé conseguiram fazer, e é nisso que eles lucram, né? Porque eles não conseguem manter as pessoas na velha aliança mais, porque o Salvador já veio e já nos comprou, né? Da velha aliança para a nova aliança. Mas ao mesmo tempo, eles também não conseguem manter o povo na nova aliança 100%, porque se assim o fizerem, não conseguirão mais vender suas mercadorias falsificadas, que são práticas da velha aliança que eles tentam vender até hoje, mas infelizmente, pela cegueira do povo, muitas pessoas compram essas mercadorias. É uma pena que são bijuterias, não tem validade nenhuma para o pai, são sacrifícios de tolos, mas faz com que muitas pessoas até pensem que são mais santas do que as outras, porque frequentam um templo religioso, que é uma bijuteria da velha aliança, uma prática que na velha aliança tinha valor, mas na nova isso se finda, porque somos o templo do Criador, ir a um local para buscá-lo não tem mais significado nenhum para a nova aliança, se afinal de contas o Criador do universo, o Altíssimo, habita em nós hoje, né? O Espírito Santo dele está em nós, né? Se casou conosco. Essa é uma mensagem que os mercadores da fé, eles não suportam, né? De que aquele que crê é salvo, aquele que crê, ele é batizado pelo Espírito Santo do Criador e passa a viver uma vida com o Criador de intimidade. Essa pessoa entra para o quarto. É uma mensagem que os mercadores da fé não conseguem entender na grande maioria, mas aqueles que entendem não suportam que alguém fale sobre isso, porque isso faz com que as pessoas não procurem mais eles, né? As escrituras chamam esses homens que vendem enganos para o povo de amantes, né? Homens que afastam a, a noiva do Criador de se casar. Mas a noiva que aceita a mensagem que foi trazida, que o Salvador trouxe, entre para o quarto, busque ao Pai em espírito e em verdade. Não tenha mais amantes, se relacione com o Pai através do seu Espírito Santo. Aquilo que não era possível na velha aliança, agora é na nova. Então, você consegue entender por que, que os mercadores da fé eles fazem essa bagunça com a mensagem entre velha e nova aliança, eles remendam a velha e a nova, justamente por causa disso. Porque na velha eles não conseguem mais manter porque estarão negando a vinda do justo. E na nova eles não conseguem também lucrar, então eles têm que remendar, eles têm que pegar um pouquinho da velha, um pouquinho da nova. E o Salvador, sabendo disso, ele já falou, né? É impossível que você coloque vinho novo em outro velho. Não vai suportar, o odre vai romper. É impossível que você costure roupa nova em vestes velhas ou vestes velhas em roupa nova. Por quê? Porque não vai chegar a conclusão nenhuma uma pessoa dessa. E é isso que os mercadores da fé fazem, né? Eles fazem com que as pessoas nunca cheguem a conclusão nenhuma. Até esses que se dizem mestres, que se dizem doutores, nunca chegam a uma conclusão de nada. Sempre ficam fazendo rodeios, né? E depois criticam as novelas. Porque na verdade são novelas que as pessoas vão no culto para assistir. Porque todo culto é um trecho de uma novela que nunca acaba, né? Então, assim, você que frequenta esses lugares ou já frequentou, sabe que o que eu estou falando é uma grande verdade. Mas, assim, entendendo essa questão de que nós vivemos em uma época em que as pessoas estão com a mente fermentada entre velha e nova aliança, os 10 mandamentos é algo que realmente muitas pessoas ficam confusas. Aqueles que estão mais pendidos para a nova aliança, essas pessoas dizem que os 10 mandamentos foram cumpridos através do Salvador e com isso foram abolidos, tal, né? Outros que estão presos na velha aliança dizem que não, que tem que se cumprir, tal, 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 tal. Isso é tudo fruto do grande fermento. Porque quando você realmente entende o que aconteceu, você se liberta. Então é um pouco disso que eu quero falar. O que aconteceu de fato? O Criador, pense comigo, quando criou o ser humano, lá no Éden, não fala que
o pai se comunicava, né, com o ser humano, não havia uma comunicação diária com o ser humano. Por que que essa comunicação se perdeu no decorrer da história? Porque o ser humano se afastou do pai, não quis mais contato com ele, né? A gente, infelizmente, quando lê o livro Bíblia, por causa dos fermentos dos mercadores, a gente acha que o relacionamento era visível, né? Mas é como hoje. É como hoje. O relacionamento sempre foi em espírito e em verdade. O homem é que, por ter se afastado do pai, o pai não se conectava mais ao homem, pelo fato da carnalidade do homem estar muito alta. O homem entrou em um ambiente de trevas, né? Onde não tinha contato com o Criador que é luz mais. Não havia mais amor, não havia mais compaixão. Então, passado um bom tempo, que até as escrituras chama de tempo de trevas, né? Um tempo onde o pai não se comunicava com a humanidade. Então aí vem a questão de Abraão. A gente conhece a história que o pai encontra. Acredito que não existia só Abraão que tinha um relacionamento, que ouvia a voz do pai, mas o pai escolheu trazer a sua verdade à humanidade que estava em trevas por intermédio de Abraão. Abraão foi o escolhido, o homem na qual o pai disse para ele: você vai gerar um povo, cujo desse povo nascerão aqueles que me buscarão novamente da forma correta, que é em espírito e em verdade. Claro que temos que entender que primeiro nasceu o povo escravo. Paulo fala sobre isso lá em Gálatas, né, quando ele fala dos filhos de Agar. Primeiro nasce o filho escravo. Não só Paulo fala lá no livro de Gálatas sobre isso, mas a escritura toda, ela tem como sombra, primeiro vem o filho escravo, depois é que vem o filho da livre, né? Eu já gravei aqui no canal a mensagem de Ana, falando ali sobre Ana e Penina, né? A gente vê que Penina tinha muitos filhos, né? Agora, Sara, desculpa, Ana, ela teve o filho que foi servir ao pai no templo, que foi o filho que agradou de fato o Criador, né? E não só na história de Ana e de Penina, mas a gente tem diversas histórias na Escritura que estão sempre mostrando que o filho gerado da livre é o filho que o pai aceita. Tanto é que a Escritura chama esse filho de filho nascido do Espírito. Não nasce pela vontade do homem. A gente vê que no caso de Penina, tinha muitos filhos porque era pela vontade do homem. Quando ela e Eucana quisessem se deitar, se deitavam e tinham filhos. Por que que com Ana não era assim? Porque Ana era a esposa e Penina era a escrava. E você percebe que com escravas sempre houve facilidade de ter filhos. A gente vê o caso, por exemplo, de Raquel com José e as escravas. Raquel não gerava filho, agora as escravas tinham um monte de filho, né? Então você percebe que tudo tem uma representação. O pai sempre tentando mostrar que filho escravo nasce na hora que se quer. Por exemplo, já falei sobre Abraão, né, e Agar. Se ele se deitasse com ela mais 10 vezes, nasceriam mais 10 filhos. Porque filho escravo representa o quê? Representam pessoas que só fazem o que agrada ao pai por intermédio de leis, de ordens. E não foi isso que Israel terrena precisava fazer? Por que que existem os 10 mandamentos na pedra? Por que que o pai escreveu na pedra para que eles pudessem seguir? Porque eram escravos, não tinham isso dentro de si. Foi o primeiro povo gerado. Um povo que ainda estava em trevas, mas infelizmente esse povo, por ter recebido o pão diretamente do Criador, da mão dos anjos, como disse Estevão lá em Atos 7, eles se vangloriaram. Eles começaram a se achar os melhores, né, habitantes da terra. É uma pena, porque não era para isso que não foi, na verdade, para isso que o pai escolheu aquele povo. O pai escolheu aquele povo para que dele pudessem vir o povo nascido do Espírito. Tem mérito, sim, tem serventia, sim, tudo que precisou eles passarem, mas eles não poderiam ter se orgulhado. Por isso que a maioria não entravam para a terra prometida, porque
O orgulho não deixava eles enxergar o propósito do Criador, né? A lei na pedra nunca foi, de fato, aquilo que o pai queria. O pai queria era a lei no coração e no entendimento, que só veio acontecer no momento certo, no momento onde o pai desce, o Emanuel, né, o Deus conosco, fala as palavras de vida eterna para aqueles que o ouviram e em seguida liberta a humanidade para agora quem quiser buscá-lo em espírito e em verdade poderia. E aí já não precisariam mais da lei na pedra, não precisariam mais de ter tutores, mestres, rabis. Quem se libertasse e entendesse a mensagem de fato estaria limpo para receber o Espírito Santo do Criador em si. E o Espírito Santo do Criador é aquele que escreveu as leis na pedra, mas que agora não precisa mais das pedras. Ele só precisa de um coração humilde, ele só precisa de um entendimento humilde para que ele, quando falar, a pessoa obedeça. Como um filho que obedece um pai, como uma esposa que é subordinada ao seu marido, mas não subordinada por ser escrava, porque não é escravo mais que o pai procura. O pai procura filhos, o pai procura esposa. É muito diferente. É uma esposa que é grata ao marido por tudo que ele fez, por tudo que ele faz. Por isso ela é obediente. Por isso as comparações que a Escritura faz. Isso é maravilhoso se entender. Então, os 10 mandamentos, quando a gente para entender a história, nada mais, nada menos é isso. Uma humanidade em trevas, não conseguiu enxergar um palmo na frente do nariz, do que era fazer o certo, do que era fazer errado, porque estavam longe do Pai. A luz não estava sobre eles. Tanto é que a gente vê que quando vem o Salvador ali, que estava cheio da salvação, né? Que é o Espírito Santo do Pai, por isso que ele era ungido, e ele derramou sobre a humanidade as palavras de vida eterna que podiam salvar a humanidade da dor. Por isso, Salvador. Quem ouvisse a sua voz, quem compreendesse a sua mensagem e aceitasse o plano de salvação, que não era mais a lei na pedra, mas no entendimento, e vivesse agora uma vida de obediência, essa pessoa não sentiria as dores que a grande maioria da humanidade sente por não ouvir a voz do Pai. Porque é difícil quem quer de fato voltar para o paraíso, que é voltar a se alimentar diretamente do Altíssimo. As pessoas preferem ficar se alimentando de homens, dos mercadores da fé. Porque os mercadores da fé, como eles lucram, eles estão sempre dando um jeitinho de mudar aqui, mudar ali, para poder se adaptar ao que as pessoas querem ouvir, porque senão elas não pagam eles. Agora o Espírito Santo com ele não tem conversa, é sim, sim e não, não. As pessoas não querem um pai dessa forma. As pessoas querem um padrasto, que são os líderes religiosos, cujo Messias falou lá em Mateus 23, né? Não tenho mais pastores, rabis, não tenho mais tutores, porque isso representa o quê? Os pais terrenos que as pessoas tinham para buscar o autismo. Não tenho mais, ele falou. Agora, quem será o vosso mestre, quem será o vosso tutor? É o Espírito Santo. Ele é a aliança que é colocada em nós como selo de que somos a sua esposa, obediente, fiel. Ele é. Quem não aceita? Muitos dizem que aceitam, mas não aceitam porque ele não divide sua glória com outra pessoa. Ou você é guiado por ele, ou você é guiado por homens. Você vai a lugares buscá-lo? Tem algo errado, porque na nova aliança ele está em nós. Marido está em casa. Ele não está nas esquinas esperando que você vá buscar ele. Ele não é uma prostituta que fica nas esquinas. Ele está em casa. E a casa dele somos nós. Então, os mandamentos, os 10 mandamentos, inclusive me chamou muita atenção quando eu dei uma olhada na palavra 10 mandamentos. São ordens para a sua mente. Manda, manda. Você tinha que obedecer essas ordens que eram dadas para a sua mente. Manda mente. Esses 10 mandamentos as pessoas tinham que ter como uma exigência que tinha que ser cumprida. A mente deles tinham que ser diariamente bombardeada dos 10 mandamentos para que eles obedecessem. Por isso é mandamentos.
mentos, não é faça de qualquer mentos, não, é mandamentos. Não é se você quiser mentos, não, é mandamentos. Sabe, é interessante isso porque quando a gente traz para a nova aliança e esses mandamentos estão em nós, é justamente isso que acontece com aqueles que recebem o Espírito Santo do Pai. Não tem barganha. E agora nós estamos em um momento onde aqueles que estão na nova aliança, né, que as pessoas sabem que não tem como negociar com o Espírito Santo Criador, porque ele é pai do sim, sim e não, não. O que passar disso é do maligno, é dos lavradores, é dos mercenários, é dos mercadores da fé que ficam, sabe, tentando se adaptar ao que as pessoas querem ouvir, ficam criando mensagens que vendem, discos que vendem, músicas que vendem. O Espírito Santo é sim, sim e não, não. Aí, eu lendo aqui os 10 mandamentos, me veio na mente, como é que as pessoas hoje, olha como que o fermento está tão grande, elas não conseguem perceber que os mandamentos que aqui estão, para quem vive a nova aliança, já está impregnado na sua alma. Não tem como você falar, né, que, por exemplo, vou pegar aqui pelo primeiro, eu sou o Senhor. O Senhor, quando você busca o significado, representa marido. Então, o Criador, ele é o marido. Ele é aquele a quem a sua esposa deve o quê? Respeito. A quem a sua esposa venera. Aí ele fala: não terás outro marido diante de mim. Ainda ele fala: outros maridos. Vai pesquisar se a palavra Senhor não significa marido. Então você vê que ele fala: não terão outros. E olha, a gente vê hoje aí a humanidade cheio de maridos por todos os lados. Não busca um único marido, não tem relacionamento íntimo com ele no quarto. Quando fala lá em Mateus 6, que fala de entrar para o quarto, significa buscar o Pai em espírito e em verdade, no entendimento. A grande maioria das pessoas buscam o Pai por intermédio de outros maridos, e ele não aceita. Ou ele é o único marido, ou então você não pensa que está se relacionando com ele. Porque esses outros deuses que fala aqui, esses outros maridos, nunca vão trazer a palavra pura como o Espírito Santo de fato traz. Porque o Espírito Santo ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso andar, nossas dores, o nosso íntimo. Ele conhece tudo. O que esses homens que estão aí conhecem? Eles ficam lá nas suas empresas apenas esperando dar o horário do culto, como eles chamam, para que você vá lá, eles vão dar prazer para você, porque a palavra do Pai dá prazer, e você vai pagar por esse prazer, como pagando uma prostituta, e depois vai embora para casa. E eles não sabem da sua vida. Agora não negocie com o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe o que você precisa antes de você pedir, porque ele está com você. Ele te conhece. Isso é tremendo. Então o primeiro mandamento já se cumpre aí. Quem de fato tem o Criador como seu único marido, seu único pastor, como o Messias falou em Mateus 23, que é o seu único guia, seu único mestre, esse cumpre o primeiro mandamento. No Espírito, sabe? Na nova aliança é isso. Não é estar na pedra mais. Você ler: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outro Deus diante de mim. E tem gente que acha que porque ela não tem uma imagem dentro de casa, uma escultura, essas coisas que, por exemplo, o povo católico tem, ela acha que ela cumpre esse mandamento. Mentira! Mentira! Porque a pessoa que vai a um local ouvir um homem se dizendo falar pelo marido dela, ela está errada. Porque ela tem que buscar diretamente o marido. Aquele que busca uma imagem hoje, uma imagem de escultura, ele está tão errado quanto aquele que também não busca por uma imagem. Porque a imagem não tem poder para nada. Se você acha que uma pessoa que adora uma imagem, ela está em mais pecado de você, porque ela adora uma imagem de você porque não adora, você está muito enganado, porque você está dando mais valor à imagem às vezes do que ela mesma, porque a própria escritura fala que a imagem é um pedaço de pedra que não fala, não ouve, não vê. E por que você dá crédito a isso? É muito pior você ir num templo religioso para ouvir um homem que se diz que está falando pelo Criador, pega a mensagem dele que está contida num livro, distorce ele como quer, misturando velha e nova aliança o tempo todo,
E dá para você comer dessa lavagem e você está todo doente aí, acreditando que está comendo um banquete, quando na verdade você está comendo a comida de Baal, você está comendo é comida fermentada, comida de Faraó, sabe? Porque são o que esses homens são, na verdade, né? Se tornaram faraós com a verdade do Pai. Ó, o mandamento 2: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente aquele que fizer isso. Gente, isso aqui é tão maravilhoso. Muita gente pensa que tornar o nome do Criador em vão é quando você chama ele, né, no dia a dia. Ai, meu Deus, ai, Senhor, Jesus, me ajuda. Como são expressões que as pessoas usam, né, no dia a dia. Não tem nada a ver. Usar o nome do Pai em vão é você pintar uma imagem para as pessoas, mas o Pai conhece o teu coração. É isso que é usar o nome dele em vão. É você dizer que é filho dele quando na verdade ele não tem relação contigo. Porque ele te chama e você não ouve. Qual filho que quando o pai o chama ele não reconhece a voz do pai? E você tem reconhecido a voz do Criador? Quando ele fala para você pague o que você deve, não faça isso, não faça aquilo. Você tem ouvido a voz do seu pai? Se você não tem ouvido, não adianta você querer falar para o povo que você é isso ou é aquilo, como muitos que hoje virou tradição, virou moda, dizer que é evangélico. Esse dia eu estava vendo é, uma cantora aí que canta só música depravada e diz que é evangélica. Eu falo, como pode? Virou moda dizer que é evangélico, que é crente, mas ser evangélico é muito mais profundo. É você conhecer de fato o evangelho. É você, para ser crente, você tem que, de fato, crer na mensagem, conhecer a mensagem. Dizer que é fácil. Isso é tornar o nome do Pai em vão. É você aparentar uma coisa quando na verdade você não é. Aqueles que honram o Criador, que não tornam o nome dele em vão, é aquele que de fato é o seu filho, que é temente a sua voz, que não, e que não tem amantes, outros deuses, que são pessoas que distorcem a mensagem dele para seu bel prazer. Aí vem de falar de guardar o dia do descanso, que é inacreditável como tem pessoas que seguem guias cegos, que até hoje pensam que esse dia do descanso é o sábado físico. Uma blasfêmia. A pessoa não entendeu a sombra, não entendeu a mensagem e também não entra para o paraíso, não entra para a terra prometida, assim como aquele povo também não entrou, porque preferiram ficar na prática das tradições, liturgias. Como eu falei, são bijuterias que não salvam ninguém, que não enriquecem ninguém, essas práticas. O verdadeiro dia de descanso do Pai é essa liberdade que Ele comprou para nós, de hoje podermos não ter mais tutores, rabis, guias por todos os lados, ditando regra daqui, daqui, de lá, porque quando temos o Espírito Santo como nosso pastor, como nosso guia, como nosso mestre, encontramos a paz. Porque, como disse o próprio Salvador, o fardo que o Pai nos dá para carregar é leve, não é pesado. Mas por que que a maioria das pessoas preferem carregar fardos pesados? Porque pensam que por muito sacrificar serão ouvidas. Isso é triste porque ele mesmo falou que são sacrifícios de tolos. Pessoas que não entendem que para se chegar ao Pai, basta obedecer. Então o dia do descanso é isso. É quando você chega nessa compreensão. Aí você descansa porque você fala, que maravilha. É só obedecer. E eu entrei no gozo do Pai, eu entrei no seu descanso, eu entrei naquilo que ele projetou, porque é isso que a obediência traz, paz. Você não tem dívida com o próximo, você não tem ninguém batendo na sua porta, então você entra nesse descanso. Mas tem gente tentando guardar um sábado até hoje físico. É uma blasfêmia o que esses homens fazem com a mente das pessoas. Por isso que a Escritura fala que são mercadores da fé, vendem enganos, né? A mentira, para ser mentira, ela tem que ser muito parecida com a verdade. Eu sempre falo isso. É uma coisa que as pessoas pensam que para ser mentira tem que ser muito diferente, né? Mas não é. Pegue um celular de uma marca e pegue um falsificado. Se você pegar um falsificado que for muito diferente, você distingue na hora, você identifica. Você não precisa nem ser especialista.
Agora pega dois aparelhos iguais e tente descobrir qual que é o verdadeiro e qual que é o falso. Aí você vai ter que ter um pouco mais de estudo, um pouco mais de compreensão. Por isso que a Escritura fala que nós temos que estar revestidos do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para poder vencer o quê? Os escorpiões, pisar nas serpentes, que são os enganos, são os fermentos. Por que que o Pai só liberou os discípulos para irem e anunciarem o Evangelho após a descida do Espírito Santo? Para que eles pudessem estar blindados, não pelo que eles conheciam, mas pelo que o Pai os alimentava, para que eles estivessem tão cheios da verdade, que quando chegasse a mentira, eles logo identificariam. Isso é maravilhoso entender. Temos aqui a parte de honrar pai e mãe. Aqui essa parte é uma parte que, né, não tem como. Qualquer pessoa sabe. Não precisa ler um mandamento para saber que temos que honrar pai e mãe. Afinal, foram eles que nos geraram, né? É algo assim que não tem cabimento uma pessoa dizer que tem que ler ainda lá, que seja aqui na folha de papel para saber disso. Não matarás, eu pergunto, qual pessoa hoje não sabe que não pode matar? Ela precisa ler em algum lugar para saber disso? Se ela precisa, é porque ela está em trevas e em muitas trevas, muita mais trevas talvez do que aquele povo que estava na velha aliança, porque a luz já raiou, e se essa luz não fez efeito nenhum na vida dela, então é porque realmente ela está em um abismo muito profundo, inacessível, vamos falar assim, impossível de conseguir chegar lá. É melhor que deixe ela realmente com as consequências de tudo isso. Por isso que aqui o pai falava, né, que eram mandamentos, eles eram obrigados a cumprir, porque cada coisa dessa daqui que a gente não cumpre, as consequências são inevitáveis. São inevitáveis. E o pai queria poupar que as pessoas passassem por isso. Mas hoje, depois de a luz já ter raiado, de o caminho já ter sido ensinado, você ainda permanece querendo matar? Então você merece realmente as consequências de tudo o que tiver que vir de pior para você. Por não ter compreendido, você vai sofrer. Mas não por falta de aviso, porque o Criador, mesmo a humanidade estando em trevas, ele ainda criou um plano de salvação para resgatar aquele que quisesse sair dessa podridão, né? É que infelizmente muitos gostam, né? Do cheiro podre, da carniça do pecado. Muitos gostam. O sexto, não cometerás adultério, né? Qual pessoa em sã consciência, quando fala sã consciência, olha que maravilha que é. Deixa eu ver quanto tempo está dando de mensagem aqui já. Nossa, 27 minutos. Qual pessoa em sã consciência não sabe que não pode adulterar? Quando eu falo sã consciência, que eu estava falando agora há pouco, sã consciência, sã é o pai. Quando a consciência está sã, cheia do pai, ela sabe que não pode matar. Ela sabe que não pode adulterar. Mas quando a pessoa não está em sã consciência, não tem o santo em si, então essa pessoa ela mata, ela adultera, porque não tem o santo. Ela pode ter talvez os abutres, ela pode ter também talvez os mercadores, mas o que tem o são, que está em sã consciência, essa pessoa não faz nada que desagrada o pai. Por quê? Porque ele é o seu marido, ele é o seu guia, ele é seu mestre e te conduz para onde você deve andar. O 8, não dirás falso testemunho contra teu próximo. Isso é algo também que o Espírito Santo, quando está em uma pessoa, e quando ela tem sã consciência, ela sabe que não pode falar mentiras sobre o seu próximo, porque as consequências de uma mentira, gente, é terrível. E ainda mais em nossos dias, né? Era da internet, onde as coisas correm rápido. Meu Deus, você muitas das vezes com uma mentira pequenininha que vai se aumentando de boca em boca, você destrói a vida de uma pessoa, você acaba com a reputação dela, você muitas das vezes faz com que essa pessoa venha se matar por causa de uma mentira levantada, um falso testemunho, né? Então é uma pessoa em sã consciência, que tem o santo, que crê, impossível que ela levante falso testemunho contra o seu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, que é algo também assim que
Não tem nem o que falar, gente. Será que precisa ter que todo dia alguém ler isso? Ou a pessoa precisa saber disso? Não, porque já está em nós. O Espírito Santo, gente, está escrito que ele foi derramado. Quando eu falo está escrito é porque, graças ao livro Bíblia, nós temos essa compreensão. Mas se não existisse o livro Bíblia, aqueles que creem continuariam sendo salvos. Não é porque tem o livro. Quantas pessoas que nunca leram o livro Bíblia, que é outra coisa que esses mercadores da fé falam de forma mentirosa, para que as pessoas sempre vão até ele quando quer se chegar ao Pai, mas é uma mentira. Existem milhares e milhares de pessoas que nunca leram o livro Bíblia, não conhecem o plano de salvação, não sabem quem é Abraão, não sabem quem é Moisés, quem foi Moisés, não sabem nada. Mas se assentam na mesa com eles para comer. Comem do banquete que eles comeram, que é a verdade do Pai. Não matam, não roubam, não tem outro Deus diante dela. Honra pai e mãe. São pessoas que não são capazes de trair suas esposas porque as respeitam. São pessoas que não cobiçam a casa do seu próximo. Esses comem do mesmo banquete que o Messias comeu, que os profetas comeram. E nunca colocaram o pé dentro de um templo. Por isso que o Messias falou que os últimos seriam os primeiros. Aqueles que muitas das vezes a gente fala, esses aí estão perdidos, às vezes eles vão se chegar primeiro lá. Porque o próprio Messias falou que as prostitutas precedem o reino. O que é o prostituto? É aquele que, para aquele povo que se achavam, né, poderosos, como o povo de Israel se sentiu, o resto da humanidade era tudo prostituto. Não foi isso que Pedro falou quando o Messias falou para ele falar com Cornélio? Que é isso? Eu não como dessa comida podre, não. Não posso. Aí o Salvador vem e fala: não tornes impuro aquilo que eu purifiquei. É tremendo isso. É muito profundo. E para finalizar aqui, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença. É mais ou menos igual ao 9, né? Não cobiçar. Lá no livro de Tiago, Tiago, com sã consciência, com santo em si, ele fala que a cobiça dá luz ao pecado. E o pecado consumado, ele acaba gerando a morte. E é verdade. Era isso que o Pai não queria, que as pessoas morressem. Por isso que ele deu os mandamentos, né? Para que fossem lidos para o povo, porque não estavam na mente. E eles tinham que obedecer. Mandamentos. Eles eram mandados a obedecer. Não estavam na mente. Mas hoje está na mente. Se você crê, sabe, você recebe tudo isso e de graça. Basta obedecer. Fazendo isso, você se achega ao Pai, volta para o paraíso, encontra a paz, encontra o dia do descanso. Olha que maravilha. E não cobiçando o que é do próximo, você está livre de muitos males, como mortes, como roubos, né? Quantas pessoas que são assaltadas por causa do seu carrão de luxo, da sua casona de luxo que a pessoa tem. Ela está gerando no próximo uma cobiça, para que o próximo cobice aquilo e vai lá e acaba cometendo pecados que depois as consequências são terríveis. E o Pai fala para as pessoas: não cobicem. Se as pessoas querem ostentar, querem mostrar que têm, elas vão pagar diante do Pai, porque elas também são culpadas por instigar a cobiça do próximo. Mas ele fala para os seus filhos: não cobicem. Deixa para lá. Se as pessoas são apegadas a essa terra e querem ter todas essas coisas, deixa para lá. Viva a sua vida. Continue firme no propósito. A sua pátria não é aqui. Aqui nós estamos apenas passando pela peneira. É onde o Pai está separando o joio do trigo para depois colocar o seu trigo no seu celeiro. Aguarde firme. Que o Eterno abençoe a sua vida grandemente. E desculpe se o áudio ficou um pouco grande, mas eu creio que foi para que ficasse bem esclarecida a mensagem. Um forte abraço.